Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos voltar a falar sobre JavaScript. Então, para quem não assistiu o vídeo anterior, recomendo que assista, que a gente vai fazer uma série todos os dias aí, né? Um intensivo sobre JavaScript. Então, se você quer aprender JavaScript, agora é o momento aqui eu vou falar só sobre JavaScript. Não vamos falar de HTML, não vamos falar de CSS, não vamos falar de React, não vamos falar de Node, não vamos falar nada disso, somente a linguagem JavaScript. Então, se você quer aprender, agora é o momento. Então, se você está gostando, está acompanhando, vem assistindo os nossos vídeos, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você caiu aqui agora do nada, também seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, tem muito conteúdo legal aqui diariamente, todos os dias a gente vem falando sobre programação e deixe o seu like se você gostar desse vídeo aqui, tá certo? E mande para os amigos que querem também aprender JavaScript, tá certo? Eu queria te fazer um convite. Aqui embaixo, vai lá no nosso Instagram, veja as nossas redes sociais, a gente posta bastante coisa lá, eu posto os stories, a gente faz algumas pesquisas, eu faço algumas perguntas, enfim. Vai lá que também todos os dias eu posto alguma coisa lá, sempre tem uma informação. E por lá também a gente notifica os vídeos que são postados aqui no YouTube, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Bom, aula passada, né, a primeira aula, a gente viu o console.log, ok? Então, se você não viu, né, eu explicando, vou deixar aqui para você assistir o vídeo, o primeiro e depois você volta para cá, ok? Porque vai ser uma sequência. Então eu vou fechar esse arquivo aqui para ficar registrado e eu vou criar aqui um novo arquivo chamado variáveis.js, tá certo? E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente escreve uma variável e o que é, ok? Então, basicamente aqui no JavaScript, nós temos três formas de escrever uma variável. A primeira delas é usando a palavra var, ok? Depois const e depois let, ok? Então, essas palavras e tudo que eu estou ensinando aqui são palavras reservadas da linguagem. O que isso significa? São palavras que elas são usadas só para isso. Eu não posso usar, por exemplo, a palavra var para outra coisa, né? Criar uma variável var assim, ó. Eu não posso, tá? Que são palavras reservadas. Então, quando você ouvir palavras reservadas, isso aqui é uma palavra reservada, significa que ela só serve para aquilo. Você não consegue usar para outra coisa, para outro intuito, ok? Então, var, const e let. Basicamente, são as três formas que a gente tem de declarar uma variável, ok? Então, a gente escreve var, const ou let e aí a gente coloca o nome que a gente quer dessa variável, ok? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o nome pessoa, ok? Eu coloco nas três, então, pessoa, pessoa e pessoa, ok? Então, você usa var, const ou let e aí o nome que você quer dar para essa variável. Depois disso, você atribui aqui, você faz esse sinal de igual, onde você vai colocar o valor que vai estar dentro desta variável, ok? Nós não estamos falando de tipos ainda, nem nada aqui, mas se eu quero escrever o nome dessa pessoa, por exemplo, eu abro essas aspas dupla, ok? Ou eu posso abrir aspas simples, também, mesma coisa. Eu posso colocar, então, por exemplo, quem é a pessoa? É Rafael, ok? Posso colocar aqui, ó, nas três, ok? Rafael, perfeito? Então, a gente coloca a palavra reservada, que é var, const ou let, coloca o nome que a gente quer, aqui você pode colocar o nome que você quiser, exceto não pode colocar uma palavra reservada, mas se eu quero colocar aqui cachorro, se eu quero colocar aqui casa, se eu quero colocar aqui carro, posso fazer o que eu quiser, ok? O nome que você quiser. E aí você coloca o sinal de igual, ou seja, você vai atribuir um valor a ela, e aí você coloca o valor que você quiser, tá certo? Mas preste muita atenção aqui. var não é mais recomendado, tá? A galera aí da comunidade não quer, né, que use mais var, porque var
É uma coisa bem antiga e ela tem alguns problemas de segurança. Então não vou entrar nesse mérito, não vou falar sobre isso. Aqui o foco é você aprender programação. Então esquece VAR. Mas Rafael, se esquece VAR, por que você está mostrando VAR? Porque se você for ver algum tutorial, se você for ver alguma coisa na internet, ainda existe muito conteúdo com VAR, né? Então o famoso Stack Overflow aí, onde o pessoal procura por soluções, tem muita coisa lá com VAR. Então é importante que você saiba o que é VAR, mas eu recomendo que você não use VAR, ok? Use let e const somente. Rafael, mas const let, ok, beleza, a gente declara uma variável, mas por que existem duas maneiras, né? O VAR ali eu não vou nem entrar neste mérito, ok? Então esquece VAR. Por que existe const e let? Por que não tem somente uma maneira? Olha só, qual que é a diferença entre const e let? Let, vamos começar pelo let. O let eu declaro essa variável usando a palavra let e depois eu posso mudar o valor dessa variável. Então, vamos apagar o const aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu criei uma variável e coloquei o nome pessoa e coloquei vazio assim, ó, ok? Eu não sei quem é a pessoa ainda. Então, só um detalhe, aqui no JavaScript não é obrigatório colocar ponto e vírgula no final, mas por uma boa prática, até se você vem de outras linguagens ou pretende aprender outras linguagens, coloque ponto e vírgula que vai funcionar do mesmo jeito, tá? E vamos supor que este nome está vazio e em algum momento eu quero colocar um nome. Então eu declarei essa variável chamada pessoa e está vazio. Em algum momento aqui do meu sistema, do que eu estou construindo, a pessoa vai ter um nome, então eu quero colocar o nome. Como que eu faço? Eu coloco pessoa e aí eu passo novamente aqui o que eu quero e coloco o nome, ok? Vai funcionar. Então, começou como vazio e depois pessoa passou a ser Rafael. E aqui está o porquê que eu ensinei o console.log. Então, ó, eu vou dar um console.log em pessoa e depois aqui embaixo eu vou dar um console.log em pessoa de novo, ok? E aí, se você não viu a última aula, eu mostrei o plugin Code Runner, ok? E aí a gente aperta Ctrl Alt N, ele executa. Então, deixa eu só limpar esse terminal aqui, que está ainda com a opção anterior. Olha só, ele exibiu só Rafael. Por que ele exibiu só Rafael e não exibiu esse primeiro? Porque aqui está vazio, então ele não exibiu nada. E depois eu troquei o nome para Rafael e ele apareceu aqui o nome Rafael. Tá certo? Eu vou colocar aqui para você entender. Então vamos colocar aqui Matheus, por exemplo, tá? Deixa eu limpar aqui novamente. E deixa eu apertar aqui, ó, Ctrl Alt N, e aí ele exibiu Matheus e depois ele exibiu Rafael, porque eu troquei o valor que estava atribuído nessa variável, ok? Então let, a gente pode fazer isso. E a diferença de let e const, que se eu faço aqui const, aí vai dar erro, porque const eu não posso mudar o nome. O nome que eu coloquei aqui, depois que eu declarei essa variável, eu não posso mais mudar o valor. Então, se eu tentar executar isso aqui, ó, deixa eu apagar, vou executar o comando, opa, tem que colocar aqui, e aí, inclusive, ele vai dar erro, né? Ele está dando um erro aqui, ó, porque ele fala, olha, exibiu o Matheus, que é o primeiro nome, e depois ele deu um erro, falou, ei, você não pode mudar o valor dessa constante aqui que a gente chama, você não pode mudar. Então, a diferença entre let e const é que let eu posso mudar o valor, e const eu não posso. E quando eu falo mudar valor, gente, é mudar o valor depois que eu declarei. Então, se eu coloco pessoa aqui, e aí continuo escrevendo meu código, falo, opa, peraí, não era Matheus, é Rafael. Isso aqui eu posso fazer, tá, gente? Não é que eu não posso nunca mais mudar aqui. Eu não posso depois que eu declarei. Então, eu não posso chegar aqui, ó, e falar, não, agora a pessoa não é mais Rafael, agora a pessoa é Matheus. Eu não posso fazer isso. Ok? E também eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. Mesmo que eu queira mudar aqui o valor, ó, até o próprio VS Code está me mostrando aqui em vermelho. Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. E se eu declarar let? Também não, tá? Porque as duas formas são
variáveis, então eu não posso, aí eu teria que colocar aqui pessoa 2, por exemplo, pessoa 3, aqui em cima colocar pessoa 1, pessoa 2, aí eu posso, ok? Então a gente pode declarar e pode mudar o valor depois. Então a diferença entre let, eu posso mudar o valor a qualquer momento, então cria variável e depois lá embaixo no meu código eu posso mudar, e constante eu não posso mudar o valor. Então essa é a diferença entre as duas, tá certo? Coloque isso na sua cabeça. Rafael, quando eu uso um e quando eu uso o outro? Bom, você pode usar let quando você sabe que esse valor vai ser alterado em algum momento, né? Isso a gente usa muito quando a gente for falar um pouquinho de array para array. Então array começa vazio e depois eu coloco o valor dentro. Então você usa let. Agora, se você sabe que conste, né? Se você sabe que o valor daquela variável não vai mudar em momento algum, você cria uma constante, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para você. Tentei ser aqui o mais claro possível. E, Rafael, qual que é o objetivo de uma constante? Cara, você colocar algum valor dentro, ok? Pensa que é uma caixa, isso aqui é uma caixinha. Você vai colocar alguma coisa dentro. Pode ser um nome, pode ser... A gente não chegou ainda em tipos, calma, a gente vai ver. Mas pode ser uma variável, pode ser pode ser uma string, perdão. Pode ser uma string, pode ser um número, pode ser qualquer coisa que você queira colocar dentro aqui. É um valor, ok? Qualquer valor a gente chama. Então qualquer coisa você pode colocar dentro. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para você. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.